Seja muito bem-vindo ao podcast aqui no canal do YouTube da Silvas Desenvolvimento e Soluções. Aqui é o podcast que curiosamente chama Pod Silvas, porque você pode ter muitas dúvidas para empreender nesse ramo aí, querer fazer de repente uma fábrica, né, de blocos e pavers. Será que você pode? E eu trouxe quem? O grande Washington Silvas para falar. Será que ele pode? Maravilha, maravilha, estou muito feliz, né, de estar aqui hoje, né, esse nosso primeiro podcast, né, aí, desenvolvido aí exatamente para falar sobre máquinas de bloco, sobre pessoas que querem entrar nesse ramo, um ramo que está muito aquecido. Então, vou dizer para vocês se pode ou não durante aí, entendeu? Mas fica aí. Eu acho que pode, hein? Se você seguir aqui, acompanhar a gente, compartilhar com aquele seu amigo que também quer empreender, você vai entender por que o mercado está aquecido. E se você não me conhece, eu sou o Leandro Galhardo, eu sou um dos apresentadores aqui do Pod Silvas. E eu vou começar essa entrevista com o meu grande amigo perguntando: existem máquinas boas e ruins no mercado, grande Washington? Maravilha. Então, sobre se existem máquinas boas ou ruins, o que eu quero dizer é sobre assim, o que vai definir se ela é boa ou ruim é a manutenção, né? Então, se você compra uma máquina, um equipamento que está te dando muita manutenção, realmente são as máquinas ruins no caso, né? Então a pesquisa no caso é, poxa, como que funciona a parte de manutenção, a parte de estrutura da máquina, a máquina é bem estruturada, os componentes, né, da máquina são componentes bons, de qualidade, para que ela não tenha tanta manutenção. A gente vai estar falando mais sobre isso. Outra questão que define se uma máquina é boa ou ruim, eu nem vejo tanto sobre a máquina, mas sobre o fornecedor da máquina. Perfeito. Né? Se é um fornecedor vivo. Como esse fornecedor vivo? Imagine que você compre uma máquina que o fornecedor já nem existe mais. Sim, uma máquina antiga e tal, o cara não consegue te dar suporte, treinamento, você precisa de uma peça, você precisa de um ensinamento de algo sobre a máquina. E não adianta, a máquina pode ser o que for, mas se você tem algo na mão, você não sabe como é que ela trabalha, ter esse suporte, então se preocupe se realmente é um fornecedor que está ativo no mercado, você vê que o cara está evoluindo, né? Então isso é importante também para definir, essa máquina é boa, essa máquina é ruim, tá? Ô Washington, então, recapitulando aí o que você disse, se tem muita manutenção, aí já está mostrando que olha, a máquina não precisa de tanta manutenção, ela precisa de uma certa manutenção, mas se isso é muito frequente, qual seria essa frequência? É uma manutenção mensal, anual, só para entender melhor? Eu digo assim, a máquina não pode ter manutenção, praticamente, mas na sua estrutura. Na estrutura, ela não pode ter manutenção. Existem, a gente faz assim, planos de preventivas, né? Exemplo, certos componentes da máquina, a mola da máquina, a parte de vibração da máquina, tem uma certa mola lá que tem que ser trocada de 6 em 6 meses. Fazendo essa preventiva, você se programa para que essa máquina pare, né? É uma manutenção preventiva. E o que acontece é que, de repente, se você não faz a preventiva, ou não cuida bem da máquina, porque às vezes você faz a preventiva, mas durante o dia a dia, você não cuida bem da máquina, você não ajusta a máquina conforme tem que ser para poder ela trabalhar, conforme o manual da máquina. Então pode ser que ela pare antes do momento dessa manutenção preventiva. Perfeito. Aí que a gente começa a definir o que é uma máquina boa ou não. A máquina está dando muitas paradas, está tendo muitas quebras, o sistema de vibração da máquina quebra antes da manutenção preventiva. Aí você vê, porque o fornecedor vai falar para você, esse componente vai ter que ser trocado com 6 meses. Mas antes de dar 6 meses aquilo quebrou. Só que é muito delicado eu falar isso, porque ele pode quebrar, de repente não é porque a máquina é ruim, é porque o cuidado da máquina. Perfeito. Então eu vou estar tentando aqui, alinhar aqui um parâmetro aqui, que não vou colocar só culpa na máquina, mas também a gente tem que ver também que o operador, ele também tem a parte dele para fazer, entendeu? E por isso que é tão importante até a empresa que você adquirir, ela fornecer esse treinamento, né? Eu acho que aí a empresa precisa estar viva, que nem você falou. É a mesma coisa da Ford, né? Que o pessoal tem medo agora de comprar carro da Ford, porque a Ford saiu do país.
E aí o pessoal já fica, nossa, mas aí para peça, para manutenção, para onde que vai isso? Então isso também dificulta, né? Porque você comprar uma empresa que não sei lá, tá desde 2002 no mercado, como a Silvas, né? A Silvas tá desde 2002. Desde 2002 nós estamos no mercado. Percebam também, né, que quando você for entrar em contato, comprar de algum fornecedor de máquina, o que está acontecendo com a empresa está crescendo, se está em evolução, se está acompanhando, né, a tecnologia. Isso é interessante. Legal. Também. Né? Então, você perguntou, existem máquinas boas e máquinas ruins? Né? Existem, certo? Mas são tantos parâmetros para a gente poder falar se a máquina é boa ou ruim, né, que durante esse podcast aqui, eu vou estar falando mais detalhes para a pessoa analisar antes mesmo da aquisição dessa máquina. Mas então, Washington, qual que é o principal fator que você destacaria assim, para a gente escolher uma máquina? Eu quero montar uma fábrica de blocos. Qual o principal fator para escolher uma máquina de bloco? Então, eu vejo assim, que o principal fator hoje para você escolher uma máquina de bloco, por incrível que pareça, às vezes nem é olhando tanto para a máquina, é para quanto você consegue investir. Né? Poxa, você tem um valor que você quer investir para abrir uma empresa. Né? Aí você fala assim, não, mas eu quero uma máquina hidráulica, automática, mas aquele valor não é o suficiente. Então, eu acho que o principal fator é você se equilibrar aí no quanto você quer investir. Porque existem máquinas de blocos manuais boas, então é uma máquina de custo menor. Existem máquinas pneumáticas boas, hidráulicas, automáticas. Então, entenda primeiro o seu perfil de investidor, né, de quanto você pode investir, para comprar o equipamento adequado, do seu tamanho, podemos dizer assim. Né? O que acontece muito é que às vezes a pessoa pega e investe tudo que tem só no equipamento, porém não consegue deixar recursos para a estrutura depois. Aí o cara pega, não consegue depois comprar um material adequado, não consegue a mão de obra, pagar a mão de obra, não tem mão de obra, ou a estrutura toda necessária que precisa. E no primeiro mês, segundo mês, não vende talvez conforme esperado, né, porque tem que investir em marketing e essas outras coisas, né, na gestão da empresa, não consegue vender e pronto, aí não adiantou nada ele ter escolhido a máquina só pelas características da máquina. Então ele precisa ver, não, eu quero investir isso. Isso é algo que a Silvas faz também. A gente quer vender uma máquina, quer vender realmente, quanto mais caras, né, as máquinas forem, melhor o resultado para a gente financeiro. Porém, a gente primeiro faz uma entrevista com o cliente para entender o perfil dele, o quanto que ele quer investir. Qual a necessidade dele? Qual a necessidade dele? A gente tem que até tomar cuidado, porque para não parecer assim, por que você está querendo saber essas informações? Quer tomar todo o meu dinheiro? Não é isso. É porque se o cara chega, eu vou dar um exemplo de números mesmo. Ótimo, eu tenho 50 mil que eu queria investir em máquina. Aí eu vou fazer uma pergunta para ele, mas 50 mil é só na máquina? Você já pensou que você tem que ter um capital de giro depois, pelo menos uns 3 meses aí, né, até a sua estrutura começar a se pagar? Não pensei em nada disso não. Se você lembrou que você vai ter que comprar tábuas, tem que ter tábuas. Você lembrou? Então, aí, de repente, o cara lembrou que você vai ter que ter despesa para abrir a empresa. Então, todo esse suporte de eu quero montar a minha fábrica de blocos e pavers, que a gente já vai falar o que é pavers, para você que não sabe o que é pavers, como eu não sabia antes, né, no Grande Washington. Você dá essa consultoria, você dá esse suporte. Então, se eu quiser só comprar a máquina, porque eu já conheço, ok, só comprei a máquina, mas se eu te perguntar, você me auxilia a entender todo esse capital que eu preciso para fazer a fábrica de blocos, seria isso? Sim, a gente auxilia, a gente vê isso muito importante. A gente quer que esse setor continue crescendo e crescendo saudável. Não é de gente aí comprando máquina aí, não tendo sucesso, depois vai falar, construção de blocos e pavers não dá resultado, não é legal, o mercado vai acabar indo para o outro lado. Então, nós como fabricantes de máquina, né, eu tenho visto outros fornecedores também, outros fabricantes que com essa mentalidade também, em realmente apoiar quem está comprando a máquina, investindo primeiro, a realmente ter uma empresa saudável. Perfeito. E o Grande Washington, visitar
o fabricante da máquina, você acha que é uma coisa interessante para quem está interessado, não é interessante para quem está interessado a montar o seu próprio negócio, na sua fábrica de blocos, é interessante ali visitar? Vocês oferecem isso? Essencial, não, a gente, ou o cliente liga, né, dependendo de onde ele está no estado, a gente vende praticamente para todos os estados do Brasil. A Silvas hoje está em 22 estados já, então dependendo do estado que ele está, a gente faz o convite, ó, se você puder, né, investir e vier aqui na Silvas para conhecer nosso equipamento, é muito melhor. Pô, de repente o cara vai investir 200, 300 mil no equipamento, pô, vale a pena ele investir em um custo aí com uma viagem para vir conhecer o equipamento que pode mudar a vida do cara, né? Ele é uma empresa ali, o cara vai dar oportunidade de emprego. Então vale a pena, porque quando ele chega aqui na empresa para conhecer, pô, é outra coisa. Foto, eu digo assim, fotos são editáveis. Né? Então as empresas colocam os catálogos lá, você olha lá nas fotos lá e você vê que nossa, tá bonita essa máquina, parece ser robusta. Mas nada melhor do que no ao vivo, você olhar para a máquina, você tocar, ver a viga, aí a equipe técnica da empresa te explica melhor ali cada parte da máquina. Esse negócio de visitar é tão interessante que aconteceu um negócio pessoal comigo mesmo, né? O pessoal vê eu assim através de vídeos, né? E falam assim, quando eu vou de repente visitar uma empresa, né, fazer alguma assistência, alguma coisa, aí eu chego, os caras ficam olhando meio estranho pra mim assim, aí alguns têm coragem de falar, os caras falam assim, pô, lá no vídeo parece que você é tão alto, tão grandão, tão fortão. E você é baixinho, eu tenho 1,64 de altura, eu quero fazer pequenininho, rapaz. Beleza, é isso mesmo, porque às vezes no vídeo, na foto, né, dá aquela ampliada, né? E acontece com o equipamento também. Então quando você olha ali, você compara, visita 2, 3 empresas, olha o equipamento, né? Pesquisa bem para poder realmente tomar ação em que máquina investir. Perfeito. E aí então, para você que está assistindo e quer visitar a Silvas fica na cidade de Cruzeiro. Estamos em Cruzeiro, interior de São Paulo, perto de Aparecida, aqui acesso a Dutra aqui, no quilômetro 34, tá joia? Pertinho, o Cruzeiro fica ali, bem ponto estratégico aqui, vindo do Rio, São Paulo, né, Minas Gerais, estamos bem estrategicamente localizados. Aí precisa agendar, né? Vai chegar de sopetão a agenda, eles podem entrar em contato com a equipe, você vai ver que aqui na descrição desse vídeo tem o contato da Silvas, você dá um Geogli, conhece o Geogli? Dá um Google aí, procura a Silvas que você vai achar todos os contatos e pode agendar a sua visita. Agora, eu gosto de abrir uma curiosidade, e visitar o cliente da Silvas é 100% confiável? O cliente da Silvas, eu digo assim, como a gente começou esse vídeo dizendo, né? Antes de você visitar o cliente, acontece o seguinte, vamos falar como que acontece. Washington, você tem algum contato de cliente aí que eu possa visitar? Né? Ou não só a Silvas, né? Da empresa, qualquer empresa que fabrica bloco. Com certeza a gente vai pegar e vai passar para você um contato de um cliente que está indo bem. Né? Você vai pegar um contato de um cliente ruim, vai passar um contato bom para você. Serve de parâmetro? Serve de parâmetro, tá joia? Beleza. Mas imagine bem que você comece a pesquisar aí, né? Não só da Silvas, mas também de outros fabricantes de máquina. Assim, não, deixa eu ver aqui um outro fabricante de máquina aqui, uma outra máquina que tem aqui perto da cidade, deixa eu lá visitar, só para eu saber como que a máquina está se comportando. Mas você vai visitar logo um fabricante de bloco que comprou uma máquina que não passou por treinamento, não seguiu as regras certinho, não é um cara que sabe, que tenha cuidado com processos. Vai acontecer o quê? Ele vai falar mal daquela máquina, vai falar mal daquele componente. Ou seja, você vai ficar com um falso julgamento. Aconteceu um caso que uma empresa fabricante de bloco ligou para mim e falou: eu tenho uma máquina de uma outra fabricante. Vocês também dão treinamento de uma outra máquina, assistência técnica? Tá? E o cara começou a dizer assim, meteu com a máquina. Não, porque a máquina é ruim, não sei o que, tal. E
se eu tivesse conhecido vocês antes, tinha comprado equipamentos seus. Mas como eu não conheci, então eu comprei. Mas vem aqui para ver o que você pode fazer, se pega essa máquina aqui de entrada e para te comprar uma máquina sua e tal. E eu fui lá visitar ele, marcando o dia da visita e tal, fui lá visitar e vi a máquina lá, olhei e tal. Como a gente é técnico, não vi nada de diferente. Eu falei assim, cara, tá no processo. E tava o dono da empresa desanimado, os funcionários, todo mundo xingando a máquina. Eu fiquei até com dó do parceiro, né? Não é concorrente, nosso parceiro fabricante de máquina também. Cara, não sei o quê. E no mesmo dia, eu cheguei ali, eu falei para eles, vocês me permitem só mudar um pouco o processo seus aqui, eu estou vendo o jeito que está acontecendo, esse bloco não vai ficar bom mesmo, vai ficar cheio de trinca, a gente está saindo por... Eu estou entendendo o que está acontecendo. E mudei ali o processo, quantidade de areia, pedrisco que eles estavam usando, a forma de operar a máquina, assim, ó, não opera desse jeito, não opera assim que é melhor. O bloco saiu bom no mesmo dia, sabe? Eu fiquei até me sentindo, cara. Falei, eu vou ligar para a empresa e falar se eles não querem que eu te contratar. Me contratar. E eles ficaram assim, pasmos lá, falaram assim, nossa, não é que fabrica. Ou seja, uma máquina boa, sem processo, os caras já estavam defamando a máquina. Então é delicado esse lance de vou visitar alguém para ver se a máquina é boa. Porque tem que entender se essa pessoa, se ela teve disciplina para receber todo o conhecimento que as empresas passam. Poxa, então você comentou que você faz o treinamento anterior, né? Você faz essa consultoria para a pessoa ver a máquina ideal. Desculpa que só na minha produção atendeu o telefone, peraí. Atendeu o telefone aqui. E você também faz pós-venda, você faz esse treinamento, como funciona isso? Você comentou agora que de repente a máquina é boa, mas pode ter sido uma falha aí de pós-venda um treinamento para essa equipe. Você faz isso também? Sim, eu acho que esse combo aí é um combo que ele só é 100% quando existem essas nuances aí, desde o início, que é essa pré-venda aí, onde você analisa o perfil do cliente, indica para ele o equipamento ideal, certo? Depois o equipamento vai para o cliente, existe a instalação lá, que a gente também manda vídeos e mostra como fazer o posicionamento correto, como instalar bem a máquina, chumbar a máquina no chão, como tem que ser a estrutura, e o pós-venda, que é o treinamento. Que esse treinamento não para, gente, pra você ver, é muito importante, ele não para só no ajuste da máquina, só ali em como operar a máquina, em como manusear, na manutenção da máquina. Ele vai além, ele vai lá no traço de massa seu, qual que é o traço ideal. Aí o pessoal pode falar assim, manda pra mim quanto de areia que eu uso, quanto de pó de pedra, quanto de cimento. Cada região, a areia de um jeito, o pó de pedra, são diferentes os materiais, né? Então tem que haver uma análise desse material da região para você poder formar o traço correto. Senão o cara fica tentando ali, o cara fica lá 15, 20 dias tentando e muda a areia e tal, até ele encontrar. E quando ele chama o treinamento pós-venda, né, no dia lá que é feito o treinamento, no outro dia no mesmo dia já está produzindo, sabe? Sem ter aquele prejuízo, né, de material que desperdiçado ali, testando até conseguir encontrar o melhor produto, né? Legal. Então, você dá tanto esse suporte prévio, assim como você também dá esse suporte posterior, e é legal perceber isso que, dependendo da região, né, que o país, o Brasil é gigante, né, o material pode precisar de uma adaptação, e por isso que conta aí com o grande Washington que faz esse suporte. Sim, eu acho que isso é muito importante. Eu faço isso até meio que forçado, tá? Porque tem muitos fabricantes que às vezes estão aumentando as empresas, já tem uma máquina de bloco. Então alguns falam assim, não precisa de treinamento não, eu já trabalho com isso faz 10, 15, 20 anos, né? Então, tudo bem trabalhar, né? Porém, qual será o nível de qualidade do produto da pessoa, né? Então a gente querendo defender a qualidade da máquina, né? A gente faz o quê? Eu coloco no contrato nosso,
Se a pessoa não chamar esse treinamento, não passar por esse treinamento, ela perde até a garantia da máquina. Porque realmente ela pode estragar a máquina se ela coloca lá um material errado, um material fora de especificação, né? Se ela trabalha com a máquina forçando além do que a máquina é permitido. Então, para isso não acontecer, a gente faz questão sim que a pessoa passe. E é sábio isso, né? É sábio. Todo mundo, eu sei que é uma coisa meio talvez da população, não sei, não ler manual, de não querer fazer do jeito certo as coisas, né? Mas para ter sucesso é necessário participar de treinamento, saber mais, né? E ler o manual, né? E ler o manual. O grande Washington. Então, antes até de eu comprar essa máquina, é importante eu conhecer alguns termos técnicos, né? Eu vou te dizer que no início aqui, termo técnico, eu falei pavers, o que é pavers? Só para quem pode ser que esteja leigo ainda desse assunto, o que é blocos e pavers, o que são os pavers? Beleza, pavers, para quem não conhece, vamos fazer assim, são esses, sabe os bloquetes de rua? Você olha, tem a rua asfaltada, perfeito, né? Tem aquelas ruas que tem paralelepípedo, que são aquelas pedras lisas, e pavers são aquelas ruas que tem aquele material com formatos retangulares, formato sextavado, tem os formatos em S, que é os D6 face. Então esses são os pavers, são materiais de solo concreto, né? Que prensados, que fazem isso, que até ecologicamente, né, para o ambiente, esse sistema, porque ele é drenante, ele, quando chove, a água da chuva tem contato com o solo, por causa dos pavers, dá esse acesso, né? Que não tem esse espaçamento entre esse espaçamento entre um e outro. Diferente do concreto. Então, até para o meio ambiente, esses pavers são muito bacana, muito legal. Perfeito. Agora que você já sabe que são pavers, quais são os outros termos técnicos que é importante eu conhecer antes de adquirir uma máquina, eu acho? Isso aí, para adquirir uma máquina, você vai fazer comparação de uma empresa para outra, né? É importante você entender algumas especificações técnicas da máquina. Por exemplo, sistema de vibração, né? Hoje, cada máquina, cada empresa fabricante, ela tem o seu sistema de vibração. Até nós mesmos, a gente tem nas máquinas manuais e pneumáticas, um sistema de vibração, que é através de polia, eixo excêntrico. Nas máquinas hidráulicas automáticas, nosso sistema de vibração já é por moto vibrador, sabe? Tem outras empresas que trabalham com banco vibrante. Então, né, para não estender muito, em outros podcasts aí, a gente falando mais tecnicamente sobre isso, existe aí vários fatores. Então, você não pode chegar numa empresa e falar, é uma empresa de eixo excêntrico, que é um sistema mais simples, podemos dizer assim. A máquina lá está mais barata que a sua. Pô, mas de repente você está oferecendo um moto vibrador, que é bem melhor, a sistema de vibração, praticamente não tem manutenção, não tem quebra de mancal, né? Banco vibrante, que é uma outra estrutura de máquina também, que dá mais eficiência de vibração na mesa vibratória. Tá? Então você precisa saber desses detalhes aí, né? A força de compressão da máquina, qual que é a força da sua máquina, qual que é a unidade hidráulica, vazão de óleo. O que significa vazão de óleo? Quanto mais vazão, mais rápida a sua máquina vai ficar, ou mais lenta. Então, precisa conhecer esses detalhezinhos até para você comparar, né? E não sair aí comparando por lebre, julgando o preço das empresas. Você tem que perceber quais são esses diferenciais, né? Agora, Washington, quais são os tipos de máquinas, de blocos que a Silvas oferece? A Silvas, pensando num público bem eclético, né? Desde quem tem pouco valor para investir no início, até quem já está no mercado, quer ampliar bem, a gente tem a máquina manual, né? Que é uma máquina de baixo custo. Depois a gente tem a máquina pneumática, temos a máquina hidráulica e a máquina hidráulica automática. E cada uma dessas máquinas, também dentro desse modelo, elas possuem também as suas diversificações ali. Exemplo, vou dar um exemplo da máquina hidráulica nossa. A máquina hidráulica nossa,
ela tem o modelo 432, que é uma máquina mais estreita, que bate menos bloco. Tem uma 643, que é a média, e uma 964, que é já uma maior. Então isso aí depende da produtividade do que o cliente tem necessidade. Por isso que é tão importante aquele trabalho inicial da consultoria que você faz para entender exatamente qual o valor que o cliente tem para investir e qual vai ser o tipo de máquina mais adequado para ele, até pela produção que ele imagina ter, pelo espaço físico que ele tem, uma série de coisas. Exatamente. Dá bastante, podemos dizer assim, é um trabalho, né? Toma um tempo, sim, a gente explicar isso tudo para o cliente, mas eu acredito que deixa o cliente mais confortável, né, na hora da escolha, né? Ele não é forçado a investir muito, né? Ele vai investir certo no tamanho dele, vai conseguir fazer blocos, porque esse negócio de máquina manual, eu não consigo ter qualidade, consegue. Né? Mas aí tem um traço certo para ela, certo? Aí a quantidade de pessoas que vai ser envolvido ali vai ser menos, então você vai conseguir ganhar dinheiro também ali. Né? Então eu vou comprar 10 manuais em vez de comprar um automático. Não, pera, calma também, porque na automática você vai ter uma produtividade bem maior, o seu investimento também é bem maior, você vai ganhar mais, certo? Então tudo isso tem que levar em consideração. Poxa, qual que seria uma característica muito relevante para a máquina da Silvas? Uma das características que eu vejo que é o diferencial até da Silvas é o nosso sistema de elevador. Né? A gente fez proposital isso, porque a maioria das máquinas aí talvez o bloco saia, podemos dizer assim, na altura da cintura, aonde que você precisa de algo para poder pegar esses blocos, essas tábuas, para pôr no chão, ou duas pessoas para colocar no chão. E esse projeto nosso, o projeto do elevador, o bloco já sai e ele desce até no solo. Legal. Então, uma pessoa com um carrinho já pode pegar. Estou falando de um dos modelos da máquina, tá? Porque tem paletizador para poder fazer isso, né? Mas como a maioria das máquinas vendidas no mercado são esse modelo, onde que o funcionário com carrinho vai pegar com o carrinho, né? Os blocos, isso da máquina deixar o bloco até o solo é muito interessante, é muito bom. Essa é uma característica importante. Outra característica, para não precisar embutir, como a máquina desce o bloco no solo, não precisa fazer um sistema de cavar o solo para embutir a máquina. Então, hoje, eu tenho alguns vídeos até no nosso site, no canal no YouTube, que as pessoas pegam a máquina e levam ela na própria obra para fabricar o paver, o bloquete. Então, porque ele precisa de um solo plano, então ele fabrica ali na obra e ali mesmo ele economiza com frete desse produto para levar para a obra, ele fabrica ali mesmo. Então, é bem interessante isso também. Então, eu digo assim, praticamente é isso. Outra coisa, o baixo ruído também. Por ela ter esse sistema de elevador, a gente consegue ter um controle na tábua. A tábua nossa, a gente consegue não deixar ela totalmente encostada na forma vibratória. A gente deixa ela um pouco separada, coisa mínima, 1 milímetro, 2 milímetros, aí não passa aquele barulho ensurdecedor, de máquina que existe. Legal. Então não passa esse barulho. A gente também tem experiência disso, de um cara que conseguiu comprar um equipamento nosso, levar para trabalhar em Campos do Jordão, perto de uma pousada. E a dúvida dele era, cara, vai fazer muito vai barulho. fazer barulho, a fiscalização vai atrapalhar a gente aqui. Mas não, ele conseguiu armar perto da pousada, não levou o barulho lá para ele não ter esse problema com fiscalização, que é uma máquina de baixo ruído. Perfeito. Praticamente são esses três aí que eu gostaria de pontuar. E você sabe que você tem todo o acesso, né, à equipe da Silva, só você entrar em contato que você pode tirar dúvidas que houverem aí. Mas o que você diria, grande Washington, para aquela pessoa que precisa ainda de uma certa motivação para adentrar esse mercado? Será que é para mim esse mercado de fabricar blocos e pavers? O que você diria para motivá-las? Eu digo o seguinte, existe tempos, né? Tempos, né? E já há um tempo esse mercado do ramo da construção civil ele está em crescimento, né? Ele está aquecido. A gente colocou no último stories que a gente
a gente fez. No ano passado, esse crescimento cresceu 12,2%, 12,8% essa área, né? Porque está crescendo desse jeito, mesmo depois da pandemia. Esse ramo está crescendo. Porque o pessoal está migrando daquelas lajotas antigas de barro, né, de terra, né, para cimento de concreto. Está tendo essa migração, porque o meio ambiente tem, as empresas, né, de fiscalização estão entrando aí para fiscalizar. Você tem que arrancar a terra da onde você vai tirar essa terra, você pode tirar até uma quantidade certa. Então as olarias meio que está ficando difícil para as olarias. Então elas estão fechando e migrando para empresas, para fabricantes de máquinas de blocos de concreto. Então entra nesse mercado, as margens de lucro, os clientes, né, que possuem essas máquinas, que dão esse feedback financeiro para a gente, né, a maioria deles falam, tudo que a gente fabrica, a gente vende, né, a gente olha aí, tem um setor lá acho que é Sinop, a região de Sinop, lá no Mato Grosso, lá. A última vez que eu fui lá, tem uma máquina nossa lá também, eu acho que uma ou duas lá naquela região, fizeram um levantamento naquela região, que parece, lá cresce por dia, 4 milhões de reais por dia, está crescendo o setor lá de construção civil. Que legal. Então, muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Então, os clientes que fabricam blocos conseguem vender. Conseguem vender. Então, é um setor que você não precisa de mão de obra tanto qualificada. Sim, precisa ter treinamento e tal, mas... E a Silvas te dá todo o suporte. Treinamento. Mas é fácil arrumar a mão de obra, tão difícil, né? Fala assim, não, mão de obra está difícil em todo quanto é lugar, né? Mas você consegue, né, treinar com algumas horas ali, com alguns vídeos, a sua equipe, para poder estar operacionalizando essa máquina. Sim. Agora, se eu tenho dúvidas desses processos, de como fazer isso, parece que tem uma novidade vindo por aí, né? Que novidade que é essa, de Washington? A Silvas está, né, estamos em desenvolvimento ainda, mas logo essa novidade, que é o quê? A franquia, né, Bloco Silvas, que no caso você, em vez de abrir simplesmente com o seu próprio esforço, com o seu próprio know-how, né, você vai estar podendo adquirir em breve aí a franquia de Bloco Silvas. Então o McDonald's, né? Mas quando fala de franquia, logo já vem na cabeça o McDonald's. Você pode abrir, se você quiser, uma loja para vender lanche, né? Tem muitos, né, pessoas vendendo lanche aí. Beleza, tem um resultado, né? Porém, quem tem condições de investir numa franquia, né, do McDonald's é diferente. Então, nós estamos querendo trazer essa ideia para o bloco também. Então, fábrica de blocos Silvas, a nova McDonald's do mercado, é isso? É isso aí, mercado de construção civil. A gente vai transferir todo o nosso know-how, né? A gente tem aí de 20 anos aí nessa área, né? O pessoal vai desde a parte operacional, né, da gestão de pessoas, da abertura da empresa, todo esse suporte aí, para que realmente a pessoa tenha sucesso. É uma coisa que dá para explorar por aí não. E se você tem interesse, você pode escrever aqui no comentário ou entrar em contato com a nossa equipe para você ser um dos primeiros franqueados aí a nível Brasil. Parece que a McDonald's tem também na Lua. Vai para a Lua também ou ainda não está habilitado a construção, né? Grande Washington, eu quero agradecer. Muito obrigado pela sua presença aqui no podcast do Pode. Será que pode, Silvas? Pode, você pode abrir também. E você pode me procurar nas redes sociais, você vai achar o Grande Washington. Como que eu te acho na rede social, Washington? Na rede social é pelas Silvas mesmo. Pelas Silvas, a gente tem o canal YouTube, Silvas, Instagram, Facebook, TikTok, né, no YouTube. Então acho lá, o número lá até o celular, lá, o contato é o meu contato direto mesmo, a gente está trocando ideia aí. E assim a gente vai se você
E se você vê o Washington pessoalmente, não vá falar que, nossa, achei que você fosse mais alto, ok? Muito obrigado pela sua presença aqui. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que quer entrar aí nesse mercado também, que aqui tem muitas informações e constantemente a gente vai atualizar o Pod Silvas com informações úteis para você que quer empreender nesse negócio. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Washington. Até mais.